Então, muito obrigado. Quem que falou? Quem que deu a sugestão? Rosana, boa noite. Obrigada, viu? Boa noite, Rosana. Tudo bem? Obrigado aí pela dica e pela, né, informação aí. Foi bem legal. Eu realmente não tinha pensado nisso. Então, assim, dentro dessas fontes primárias, né, na área de engenharia, igual eu falei, professora Isabel, fique à vontade, porque essa aqui não é minha parte, né? Assim, não é minha área, então eu posso estar entrando numa coisa que não é do meu domínio, tá bom? Mas na engenharia, nessas fontes de estatísticas, por exemplo, consideradas como fontes primárias, na engenharia também não tem aqui, mas eu acredito, né, que vocês podem mexer um pouquinho com patentes, né, entre outros documentos, e ser considerado primário. O nosso foco vai ser a fonte secundária, que são, né, os livros, monografias, teses e dissertações, enfim. Então, as fontes bibliográficas, melhor dizendo, porque também, dentro da minha área, o monografias, teses e dissertações é considerado como primário, mas a gente esquece isso, né? Vamos focar aqui na bibliográfica, né? Fontes bibliográficas que são, né, os livros, monografias, os artigos, enfim. Todos esses materiais que a gente vai pesquisar dentro da base de dados, principalmente ProQuest. Lucas, por que você está falando isso? Porque tem algumas bases de dados que eram específicas para fontes de estatísticas, né? IBGE, por exemplo, tem uma, sei lá, patentes, né? Tem outros, enfim. Então, dependendo do tipo de documento que você tem, às vezes tem uma base, né? Uma plataforma, melhor dizendo. Quando eu falo base de dados, pessoal, vocês que estão ainda da área, né, assim, um pouquinho mais de exata, nada mais é que uma biblioteca digital, vamos dizer assim, tá bom? Que a gente fala base porque lá dentro pode ter outras, né, documentos, enfim. Aí na minha área fica falando base de dados, né, de pesquisa, mas aqui no nosso entendimento fica como biblioteca digital, beleza? Então, quando eu falar às vezes base de dados, entende-se biblioteca digital. Tranquilo? Eu gosto de mostrar essa imagem para vocês. Quem descobrir o que é essa foto aqui da esquerda vai ganhar 30 pontos em TCC, hein? Alguém sabe do que é isso? Se alguém Isso é viu um arquivo. É um arquivo, eu quero 30 pontos. o que acontece, não é simplesmente um arquivo. A gente estava brincando a respeito dos 30 pontos. pontos no TCC do Lucas. 30 pontos no meu TCC, tô brincando, galera. É o seguinte, é um arquivo, boa, mas alguém? Se alguém descobrir de fato o que é aí, ó, vamos ver o que a gente pode ganhar. A gente tá que distribui coisas, né? Como é que é? Deve ser uma biblioteca, ué, com as fichas catalográficas. Fichário, não? Exatamente. Isso aqui, a professora respondeu, a professora ganhou os 30 pontos, tá, pessoal? Isso, é como se fosse alguém. Quem que falou? Quem que tá falando? Falou fichário também? É o Remi. Ô, Remi, bacana. Isso vocês falaram estão certos. O que acontece? E para que servia, né? Isso aqui é um armário, ou um arquivo, igual vocês falaram, de fichas catalográficas. Ao verso do livro, professora, minha câmera está mostrando legal aí para vocês? Vocês estão Sim. conseguindo visualizar? No verso da folha de rosto tem essa ficha catalográfica, que é feita por um bibliotecário. Nessa ficha catalográfica, inclusive nos e-books também tem, tá? Falando aqui um pouquinho mais tecnológico, né? E essa ficha catalográfica, ela é a identidade do livro, né? Então contém ali todas as informações do livro. Título, tamanho, o ISBN, né, como se fosse o CPF do livro, o ano, editora, cidade, tem tudo dentro dessa ficha. E esse armário, antigamente nas bibliotecas, eles eram organizados de três formas, o que nós chamamos de entrada. Uma por título, outra por assunto e outra por autor. Vocês percebem que hoje que a gente vai pesquisar, a gente pesquisa como? Geralmente, por essas três formas. Então, a lógica de pesquisa continua a mesma. A diferença é que no digital, se quiser pesquisar, né, você pesquisa assim bem mais, né, vamos dizer assim, é muito mais flexível, né, a sua pesquisa. E claro, você pode pesquisar por outros dados também, que o catálogo, né, inclusive o nosso catálogo da biblioteca, por exemplo, o nosso software da biblioteca permite você pesquisar pelo próprio ISBN, que eu te falei que é CPF, entre outras coisas. Mas o principal, né, que eu quero dizer, geralmente, né, a gente faz a pesquisa por título, assunto ou pelo autor, né? Então eu mostro isso para vocês como que mudou um pouquinho a forma, mas a lógica continua a mesma. Então, pessoal, antigamente as bibliotecas, eu trago isso para vocês a título de curiosidade, ela era organizada desse formato. Eu, ainda bem, não peguei isso, já peguei já no digital, que tem uma outra forma de trabalho.
Mas é só para vocês, né, entenderem como é que era feita a pesquisa antes, como é que é feito agora, enfim. Nessa imagenzinha da direita aqui, nós temos diversas bases de dados de pesquisa, né? PubMed, de medicina, o Cielo, eu vou tentar falar aqui para vocês, que é um portal, né, de periódicos aqui do Brasil, é bem interessante. A maior de todas, o Web of Science, que é a mais famosa, essa aí a gente não vai falar aqui, mas fica a título de curiosidade para vocês. Google Acadêmico, eu acredito que alguns... Quem conhece o Google Acadêmico já pesquisou aí? Tem alguém aí que já pesquisou no Google Acadêmico? Sim. Já pesquisou, né? Que é o mais famoso de todos, né? É bem interessante. Tem algumas pessoas da minha área, alguns bibliotecários que não recomendam o Google Acadêmico, porque lá dentro pode ter muita coisa ruim e tal. Eu acho que muita coisa ruim pode ter, né, em qualquer lugar. A gente só fica um alerta, né? Que às vezes você pode encontrar de fato, né? Algum trabalho falso, alguma coisa assim do tipo, pelo tamanho da base. Mas isso daí não impede, na minha opinião, não sei a opinião da professora Isabel, que já é uma pesquisadora, né? Ela pode falar com mais autoridade sobre isso. Mas eu recomendo, assim, eu acho legal, não tem como você negar, né? Hoje a principal base, assim, é o Google, não tem, né, assim, discussão, tá bom? Só para falar para vocês aqui uma coisinha, antes de iniciar, isso começou com a professora Cida, quando ela dá a metodologia no direito, né? Ela pediu para falar um pouquinho com vocês, porque é o seguinte, né? O principal objetivo dessas palestras que a biblioteca dá é a confiança e a qualidade nas informações, nos documentos, né? E existe uma plataforma que chama Plataforma Sucupira, que é da CAPES, CAPES eu acho que é Coordenadoria e Aperfeiçoamento de Ensino Superior. O que é isso, né? Os periódicos científicos, eles possuem ali uma classificação. E dentro dessa classificação, né, a gente consegue ver, né, dentro dessa plataforma. Isso aí serve para vocês, né, depois darem uma olhadinha e ver, né, qual periódico ali, se é bom, se é ruim. Assim, não é se é bom, se é ruim, né? Ver realmente ali a qualificação dele. Para vocês terem em mente, né, que existem, né, trabalhos científicos com credibilidade, né? Não pegar de qualquer lugar. E fica uma questão. Até hoje, professora, eu não achei com a qualificação máxima engenharia civil no Brasil. Talvez a base também eu acho que está desatualizada. Eles foram indicados a publicar em Engenharias 1, Qualis B3, no mínimo. Olha que desafio. Para eles publicarem um artigo de TCC2. Então os meninos estão sabendo já. Já dei aula sobre Qualis, já dei a lista para eles dos Qualis da Engenharias 1, para eles procurarem os periódicos. Eles têm que escolher os periódicos dele para eles, né, para eles definirem, enviar e submeter o artigo deles de TCC2. E você achou alguma A1 de engenharia civil no Brasil? Eu não procurei, não. Nem fui no A1, porque acho que é tão top das galáxias que eu geralmente nem fui não aceita, não aceita graduando. Assim, o A é sempre internacional, né? E a minha área é sanitária, então, assim, eu desconheço as da civil. E eu nem tenho sonho de publicar no A1, então eu nem procuro. Para mim, o B2 já está ótimo. Não, sensacional, com certeza. É assim, é só porque eu também, inclusive, pessoal, estou aprendendo a entender o universo de engenharia civil. Você vê, né? O TCCs, né, professora? Foram do ano passado para cá. Então, assim, estou procurando familiarizar, né? Inclusive, alguns periódicos Open Access, Open Access é de acesso livre, pessoal. Todos em nome em inglês, né, professor? O inglês aí na área de engenharia civil é fundamental na pesquisa, né? Ou não, professora? Sim. Interessante. Ninguém respondeu, né? Mas assim, Eu sim. Foi para a senhora aí. Exatamente, perguntei diretamente para a Isabel, acho que mas enfim. Então, assim, familiarizando com isso tudo, né? Os termos, o que os alunos pesquisam, isso tudo eu estou aprendendo ainda, né? Nesse universo de engenharia civil. No direito, pessoal, por exemplo, assim, já tem alguma experiência. Eu ainda estou aprendendo, né? Na engenharia civil, totalmente novo. Aí eu vejo, né, que o inglês, assim, para vocês é fundamental. Inclusive, a base de dados que a gente vai pesquisar, eles indicam pesquisar os termos em inglês. Não impede pesquisar em português, mas indicam aí pesquisar em inglês, tá bom? Sim, mais delongas, já são 7 horas até 8 horas, né, professora? Que eu tenho? Isso, mas para ganhar 2 horas, eles vão ter que te ouvir até as 9.
sem intervalo. Pessoal, a gente, nessa última visita, né, do MEC, eu criei... Ó, tem um negócio aqui que deixa eu apagar. A gente criou um repositóriozinho onde tem todas as informações. Deixa eu só apagar que tem um negócio ali no Prezi. Que a gente vai também, né, divulgar, eu vou mexer nele. É engraçado que aqui não está aparecendo, ele deve estar escondido. O que acontece? Deixa eu só tentar apagar. Isso incomoda a gente. Deve ser que eu criei e não vi. Ah, tá aqui. O bom do Prezi é isso, né? Como que é aula normal, assim, é bem tranquilo da gente vir. Então, assim, um repositóriozinho que tem, eu tentei reunir, depois eu vou divulgar para vocês, né, todos esses materiais que a faculdade produz, né, e tem. Então, assim, lá dentro, né, tem os trabalhos, tem um link, né, que remete aos trabalhos da biblioteca digital da engenharia civil, né, tem algumas publicações do direito, da INGE. Eu tentei reunir tudo em um só, né, estou trabalhando ainda nesse projeto, mas eu já estou divulgando. A professora Isabel aí, eu já mostrei ela, né, ela já me deu também algumas dicas, enfim. Importante falar, né, Lucas, que Sim. o TCC2 deles vai ficar disponível o artigo para todo mundo ter acesso dentro do repositório. Então, Exato. né, o pessoal do direito faz monografia, elas são catalogadas e vão para a biblioteca do direito. do direito. E os nossos TCCs, nossos artigos, por isso que eu peço a versão final, já está lá, atividade 5, lá no Moodle. Tal dia, depois que passa pela banca, todo mundo vai corrigir o artigo, transformar em PDF e postar para mim no Moodle a versão final, que é a mesma versão que vocês vão submeter lá no periódico, na revista. Essa versão final eu vou encaminhar para a biblioteca e a biblioteca coloca, né, catalogue e coloca lá para todo mundo que quiser ter acesso ao seu TCC em forma de artigo no site da biblioteca. Exatamente. Vocês vão fazer, né, de fato, uma publicação, né? Vai ficar aí disponível aí para toda a comunidade acadêmica e quem tem acesso à internet, né? É a nossa pequena biblioteca, né? A gente chama de repositório institucional, é porque toda a produção, né, feita dentro da instituição. Então, tanto dos professores, né, tanto do corpo docente, tanto do corpo discente. Então, falei alguma coisinha aqui, né, só para a gente chegar até a base de dados ProQuest, que inclusive, pessoal, tem pouco tempo, inclusive, né, aprendendo também a mexer e tudo. O pessoal que dava suporte lá para mim, né, eles infelizmente, né, saíram da ProQuest, porque ela foi adquirida por uma outra base maior. Então, assim, tá tudo no processo, né, de aprendizado. Então, eu estou aqui, né, para aprender, na verdade, com vocês, né? Em vez de eu ensinar, na verdade, eu estou aprendendo. Então, vamos lá, né? Desde o mês passado, a gente assinou essa base de dados ProQuest, uma base de dados sensacional, base de dados internacional. O que vocês conseguem achar aqui dentro? Deixa eu tentar achar aqui para vocês, ó. Arquitetura e artes, a gente assinou primeiro, né, essa base de dados, ou seja, vocês vão achar documentos, quando eu falo documentos, teses, dissertações, artigos, enfim, de arquitetura. Eles disponibilizaram, né, uma base de dados somente a respeito, né, do coronavírus. Isso daqui é mais, talvez para a área de saúde, mas, né, eu acho que engenharia também, né, deve ter alguma coisa assim do tipo também. Uma outra base, né, que eles liberaram, aí, uma base pública, e a principal aqui, que é de tecnologia. Essa de tecnologia engloba tanto engenharia civil quanto ciência da computação, tá bom? Olha lá, engenharias, enfim, né, materiais, engenharia, coleção completa aí de engenharias também, beleza? Você explicou para eles como é que tem acesso, Lucas? Eu me perdi aqui. Meu Deus do céu, não. Vamos lá, Ou pessoal. eu tô meio como é que é o doidinha ou você não acesso? mostrou? Eu entrei direto, gente, me desculpa. Valeu, professora. Quando vocês entram, né, dentro do site da Dom Helder, desculpa, da ENGE, pode ser da ENGE ou da Dom Helder, né, o portal ali, o Fluig, portal educacional é o mesmo. O que acontece? Para acessar a base, como que é uma base paga, tem que fazer, né, tem que entrar dentro do portal acadêmico. Se eu mandar o link para vocês aí, né, e vocês não tiverem logado, não tem acesso, tá bom? Então, você entra dentro do portal acadêmico, conhecido também como Fluig, vem aqui, clica nesse ícone aqui, ProQuest, que vai entrar dentro da base de dados, tá bom? Então, é necessário logar. Professora, muito obrigado por essa informação, né? Não adianta nada falar da base e não mostrar como é que você acessa, né?
Então, é necessário, né, entrar dentro do Fluir, portal educacional, clicar no ícone, você vai ter acesso a mais ou menos 8 milhões de documentos. Eu não sei se é documentos ou se é de revista, até confundi aqui, mas eu acho que é 8 milhões de documentos dentro dessas 4 bases de dados aqui. Então, é muita coisa, é muita coisa. Como que tem muita coisa, para a gente deixar a pesquisa mais específica, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas que, inclusive, tem dentro do site da ProQuest, tá bom? Então, eu mostrei para vocês, né, a forma de acesso e o que tem aqui dentro. Então, a gente já vai começar a fazer uma pesquisa. Um dos termos que eu utilizei, se quiser, pessoal, vocês falarem, né, o tema de vocês, a gente tenta pesquisar aqui e ver o que tem também. Fala um tá assunto aí, gente. Vamos lá. Se quiser, vamos lá, vamos falando aí, vamos pesquisar. Fala um tema aí. Pode esforçar. De preferência em inglês. Vamos gastar o inglês. Vamos gastar o inglês aqui. Ai, meu Deus do céu. Pode falar em pavimentos rígidos e flexíveis. Desculpa, não é pavimentos? Pavimentos flexíveis, mas tá muito chique. Fala inglês. Palavra-chave aí. Quem já escreveu o artigo tem palavra-chave em inglês? Vai com uma palavra-chave para jogar aqui. Quem que falou aí? Desculpa. Foi o Remy? O Remy, é. Foi o Remy. Remy, pavimento flexível. Gente, meu Deus do céu. Esse está sendo gravado. Eu não vou arriscar meu inglês, não. Então... Qual que é a palavra-chave aí do seu artigo, Remy? Segurança. Ah, não. Segurança vai cair 1 milhão de coisas. Não vai fechar no seu artigo. Eu vou tentar esse pavimento flexível aqui, pode ser? Tá, então vai. Gente, corrige meu... Fique à vontade aí para corrigir meu inglês. Não está em dia, infelizmente. Então, pessoal, você viu que a gente, ao digitar, né, algumas letras, ele já indicou lá, tá vendo? Inclusive o próprio inglês, ó. Então ele achou aqui cerca de 144 resultados relacionado com essa palavra-chave, né? Na Bíblia a gente chama inclusive de descritor. Pessoal, o que é muito importante nessas bases que possuem muitos materiais, é você saber filtrar a sua pesquisa. Essas dicas que eu estou dando aqui servem inclusive para o Google Acadêmico, que eu acredito que vocês tenham pesquisado, não sei se a professora também comentou com vocês. Então, é necessário fazer essa filtragem. Como é que eu faço isso? A maioria das bases de dados possuem aqui, no canto esquerdo, os seus próprios filtros, né? Então, vamos lá. O primeiro, né, você consegue, né, ordenar aí para o mais recente, né, relevância. Eu não sei se para engenharia isso é importante, não. Eu acredito que seja, né, porque é questão atual. Para o direito, pessoal, por exemplo, né, desculpa estar fazendo algumas comparações com o direito constantemente, porque é o lugar onde que eu já, né, sou um pouquinho mais familiarizado. Então, tem hora que vai ter essas comparaçõezinhas, tá bom? Não fica bravo comigo, não, se alguém achar ruim. Mas vamos lá. O mais antigo, né, o mais recente, igual eu falei, para o direito, isso daí é muito importante, eu acredito que para a engenharia também. Limitar texto completo ou revisado por especialista. Texto completo, você vai ter acesso ao documento na íntegra. O revisado por especialista, às vezes ele vai te fornecer somente a referência. Ou seja, existe esse documento em algum lugar, não é aqui, né, mas que fala sobre o que você está pesquisando, tá bom? Tipos de fontes. Peraí, só um minutinho, deixa eu aumentar aqui. Claro. Periódicos acadêmicos, 133, dissertações e teses 9, procedimentos e trabalhos de conferência 2. O que isso aqui acontece? Tem vezes que ele pode achar algumas bases, notícia, alguma coisa assim do tipo que não seja interessante. Então, às vezes, o tipo de material, né, ou a tipologia documental, o tipo de documento, ou melhor dizendo, algum trabalho de pesquisa, né, é mais interessante para vocês do que outros tipos de documentos, né? Voltando de novo para o direito, só para poder ilustrar, exemplificar, a gente assina uma que chama Vilex. Ela lá tem notícias, assim, cotidianas, sabe? Essas notícias comuns. Aí, geralmente, a gente exclui esse filtro, sabe? Porque, para mim, não é interessante. Eu estou procurando mesmo, de fato, trabalhos acadêmicos, revisados por pares, né? Com alguma credibilidade. Então, tipo de fontes também é uma importante jeito de se filtrar. Outro filtro aqui de tempo, né? Dos últimos 2 meses, 5 anos, né? A galera que está pesquisando alguma coisa relacionada, né, ao coronavírus, por exemplo, eu não sei se consegue linkar, mas eu acredito que, né, deve ter algum link de assunto. Desculpa.
Então é importante, né, você já pegar, fazer essa filtragem. Outra dica, né, a respeito que ele dá aqui é o assunto. Vamos ver, a internet está um pouquinho lenta. Então, alguns assuntos, né, já relacionados, né, à arquitetura, enfim, outro termo, né, professora, que ele deu aqui, inclusive, olha só. Então, de novo, lá, o tipo de documento, artigo, informações gerais, teses e dissertações. Então, isso é muito, muito importante para nós. Olha só que interessante aqui. Pela primeira vez eu vejo que o idioma mais encontrado é o espanhol. Será por quê? Será que tem alguma linha de pesquisa muito forte na Espanha? Lá em cima tem pavimento asfáltico. Sobe, Lucas. Sobe mais um pouquinho, por favor. Assunto, tá vendo? Aí ele listou pavimento asfáltico. Tá vendo? Além dos flexíveis, o Remy consegue fazer busca em outras palavras-chave que fazem parte do tema dele. Né? Exatamente. Ele digitou uma palavra-chave e ele já linkou artigos que geralmente deve estar ligado com essa outro termo de busca, que deve também ser uma palavra-chave do trabalho do Remy. Então, ele já te ajuda a buscar pela sua outra palavra. Tem os flexíveis, tem os rígidos, tem os rígidos. Pois é. Você consegue buscar muitas fontes aqui, muitos artigos. E tem o peso científico, né? De fugir, de ficar só no Google acadêmico ou de ficar usando só aqueles periódicos que não são, né? Que a gente não sabe se tem peso científico. Aqui na base do ProQuest tem. Exatamente. Então, a grande preocupação que eu falei no início, né? Da credibilidade, né, da informação, né, que o ProQuest ele vai filtrar mais, claro, com certeza deve ter alguns trabalhos ruins aqui dentro também, deve ter, claro que tem. Assim, talvez tenha, né, de 8 milhões de documentos deve ter, mas, né, a chance de você encontrar aqui dentro, né, é bem menor que do Google Acadêmico, por exemplo. E fora as outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui que tem, né, disponível para você utilizar, que é bem interessante. Então, assim, igual eu falei, né, continuando aqui a filtragem, então bem interessante, depois a gente vai clicar uma dessas palavras aqui, para a gente ver se vai fazer sentido, tá, Remy? Você fala se faz sentido ou não para você, a dicas que a própria base deu aqui para você, tá bom? E outras aqui que é tipo de publicações, né, também é mais relacionado aqui ao ProQuest, talvez não seja tão interessante para vocês, igual os assuntos e tipos de documentos, que geralmente é o que eu utilizo mais, além da questão temporal. Tá bom? Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Asfalto pavimentos. Concreto asfáltico. Inclusive, ele é em português, parece? Não. Ele é de fora. Título alternativo. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que esse artigo... Deixa eu ver se é um artigo. Um artigo. Seja, né, interessante para você, Remy. Aqui que a gente pode fazer lá. A gente tem acesso a ele ao texto completo no PDF e os resumos. Detalhes do resumo também. Olha que legal. A gente consegue aqui, né, clicar no arquivo e fazer o download. Essa questão da citação aqui, né, ele vai mostrar para você em formato APA, tá? Não sei se vai ter aqui o nosso NBR. Os que eu pesquisei não tinha, às vezes pode mudar de base, não tem. Mas isso daqui já fornece para você algumas informações para você fazer no nosso formato, que é, né, o da ABNT. Tá vendo, né, gente? Não é a APA ou APA. Alguns falam APA, mas geralmente essa APA é outro formato, não é o que a gente usa. Então, vocês vão pegar algumas informações dessa referência que está pronta e passar para o nosso modelo da ABNT. O modelo de artigo científico da ABNT, para colocar lá no final do artigo. Isso, de referências, lembrando que é a norma 6023, se eu não me falha a memória. Então, assim, né, pega, a professora falou bem, né, e transforma aí, faz a adequação dela para a nossa normalização. Mas o importante, né, professor, você ficar catando informação, ele aqui já vai te dar algumas, né? Já tem título, número de página, início de página, né? Exatamente. Autores, tem todas as informações que você precisa, só você montar a sua citação de referência de artigo. Exatamente. O que acontece, pessoal, existem alguns gerenciadores de referência. Alguém aqui pretende continuar no ramo de pesquisa? Mestrado, doutorado? Teve uma vez que eu perguntei na sala de primeiro período da engenharia, ninguém queria, professor. Ninguém. Tinha quase 50 pessoas lá. Ninguém falou, não, eu só quero... Primeiro período, foi a professora Cida, inclusive. De no primeiro? Não, no primeiro não dá para saber ainda não, mas no 10º não é possível, né, gente? Não vai ter ninguém querendo ser professor? Alguém? Eu não. Fora. Acho que essa turma não tem ninguém, não. Também não tem ninguém. No direito é diferente, inclusive. Desculpa novamente, né, fazer a comparação.
Mas, assim, aí geralmente lá tem o pessoal, não, eu quero, tá, eu quero virar professor, não sei o quê. Por que que eu tô falando isso, né? Porque pra você fazer uma tese do doutorado, uma dissertação do mestrado, muita gente, né, utiliza os gerenciadores de referência. E tem alguns aqui, ó, que eles já... Por exemplo, essa referência aqui é importante para mim, eu coloco dentro desse software, né, eu clico aqui e já fica lá organizadinho. Minha próxima etapa na biblioteca, né, é mostrar para a comunidade acadêmica esses gerenciadores de referência, né? Para isso, inclusive, vou contar muito com a ajuda da professora Isabel também, para a gente bolar algumas oficinas, tanto para todos os cursos, ciência da computação, Claro. né, engenharia civil, ciência da computação, inclusive, eu acho, né, eles estão no TC1, para engenharias, né? Esses softwares, para quem é curioso, pode pesquisar na internet, né? Tem alguns famosos aqui, o EndNote é bem famoso, esse RefWorks aqui, se eu não me engano, inclusive ele é online, e tem um que eu utilizo mais, assim, que eu recomendo, que é o Mendeley. Não tem aqui, não sei porquê, mas ele é bem famoso também, mas ele, com software aberto, você consegue, né, colocar lá dentro. E gerenciador de referência facilita muito dentro da sua pesquisa, né? Ele já vai fazendo ali, já fazendo um trabalho, então já vai organizando, que é uma questão muito importante, que é a organização da pesquisa, né? Então, esses softwares, gerenciadores de referência, eles ajudam bastante. Outra questão, né? Enviar por e-mail, imprimir, né? E algumas opções aqui que ele dá para você salvar a sua pesquisa, né? Lá, salvar em nuvem, Google Drive, Microsoft OneDrive, que a faculdade assina, inclusive, gerenciadores, enfim. Então, aqui está seu artigo, né? Vamos ver aqui algumas questões dele aqui, ó. Concreto, não, ele é em português. Ele é em português, que bom. As palavras-chave, né, pessoal? Geralmente, né, a gente também coloca em inglês. Eu não sei como é que foi da engenharia. Inclusive, eu quis subir os trabalhos lá para a biblioteca, mas aparentemente colocou também em inglês, né? Inglês, assim, para vocês, gente, é essencial mesmo, tá bom? Assim, pelo que eu vi dentro da pesquisa. Então, aqui está o artigo, né? Você consegue aí fazer o download dele, acrescentar, salvar dentro de pasta, né? Fazer tudo direitinho. E uma outra questão que a gente chama atenção, às vezes, aqui, que eu chamo, pelo menos nas pesquisas, né? Se esse artigo for interessante, certamente algumas referências dele também vai ser importante. Então, às vezes você encontrou alguma coisa que, inclusive, ele dá acesso direto, tá vendo lá? E deu o link para você acessar. Ou às vezes não tem, mas você pesquisa, né? Pega o título, pesquisando no ProQuest, pesquisando no Google Acadêmico, enfim, vai pesquisando aí no mundo acadêmico e científico da pesquisa. Beleza? Então, essa aqui, né, é a base de dados. Vou mostrar para vocês, entre outras coisas, que ela tem. Ela tem, o que é muito importante a gente falar aqui também, estou vendo o horário aqui, 7h20. Dicas de busca. O que ele vai mostrar aqui para vocês? Esses tipos de busca, eu falo muito, né? Eles chamam de noções, alguns chamam de noções lógicas, enfim. Eu chamo de operador booleano. O que esse operador booleano vai fazer? Isso aqui serve para o ProQuest, tanto para o Google Acadêmico, entre outras. O que ele vai fazer? Você vai utilizar termos para poder ampliar sua pesquisa, para poder deixar ela mais precisa, enfim. O que ele vai fazer? Vamos lá. A gente colocou, né? A gente pesquisou ali pavimentos flexíveis, né? Vamos supor que tem algum outro termo que seja parecido com esse, né? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, por exemplo, o OR. Eu não sei, aqui, igual eu tô falando de engenharia civil, para mim é um pouquinho mais difícil, mas sei lá, pavimentos flexíveis. Você falou, ô Remy, que tem outros tipos de pavimentos, né? Quais são? Remy tá aí, será? Sim, tô aqui. Porque eu estava no celular, eu tô agora no notebook aqui da Rossana. Nós estamos juntos aqui, tá ok? Bacana. Quais outros tipos de pavimento que você falou que seja interessante para sua pesquisa ou não? Também não, tanto faz. Não, faz assim, é o pavimento rígido e o Rígido, pavimento sim. semirrígido. Eu estou mexendo com esses três: flexível, rígido e semirrígido. Interessante. Aí o que a gente pode fazer? Dentro das minhas pesquisas, eu quero colocar esses 3 termos que o Remy falou, tem que estar no documento. Então eu coloco o end. Vamos tentar fazer. Eu acho que não vai dar, tá, pessoal, no ProQuest, porque eu vi que só deu 144 documentos. Mas assim, vamos tentar aqui, né? Igual o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. Então, ou seja,
eu vou querer dentro de um documento só que tenha pavimentos rígido, flexível e semirrígido. É isso, né? Eu acho que é isso. Isso. Mas vamos supor que eu queira os 3 termos dentro da minha pesquisa, ou seja, aqui eu estou ampliando a minha pesquisa. Então, eu vou colocar o pavimento rígido, o OR, pavimento flexível, né? E o outro, pavimento semirrígido. Então, ou seja, né, vocês conseguem perceber que ela, uma hora, ela vai deixar um pouquinho mais precisa ou ela vai ampliar a sua pesquisa. Mas vamos supor que o Remy não queira, pessoal, pavimento semirrígido. Aí ele coloca o NOT, né? E em seguida, pavimento semirrígido. Não sei se deu para entender, assim, como é que é? Tá tranquilo aí ou tá de boa? Deu para entender? Deu para entender, professora? Ou ficou meio confuso? Mais ou menos. Eu acho mais fácil você colocar lá naquela hora, digitar a palavra dentro do ProQuest, eles vão entender melhor. Não, exatamente. Aqui foi só, né, só para a gente entender mais ou menos aqui como é que funciona. Então, vamos lá. Vou colocar em português. Depois a gente tenta também em inglês. Vamos tentar em inglês? Pavimento. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Pelo que eu entendi, como que ele está pesquisando os 3, então eu vou colocar o operador booleano OR, ou seja, qualquer documento que tenha pavimento flexível, rígido. Não, peraí, como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui rapidinho. Como é que a gente pode colocar aqui o rígido para a gente pesquisar tudo em você inglês. põe em português ou você põe em inglês, que você pôs pavimento. Foi dica dele, você viu? Você pôs uma palavra em português e uma palavra em inglês. Vou colocar tudo em português, vai ser melhor. Para ver o que a gente acha. Mas foi própria dica do ProQuest. Eu não sei porquê. Olha lá, tá vendo? Não sei porquê. Está trilingue. Ele colocou os 2 ao mesmo tempo. Também não sei. Deve ser por isso que deu poucos documentos. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Quem sabe faz ao vivo. E igual eu falei, eu estou aqui justamente para aprender com vocês, né? É uma área totalmente nova e muito legal. A área de pesquisa da engenharia é sensacional, viu? É uma pena que vocês não queiram ir continuar no mestrado e doutorado, que eu acho bem legal. Então vamos lá. Pavimento flexível, pavimento rígido. Estou deixando sem acento, tá? Flexível, rígido e pavimento semi-rígido. Vamos ver o que ele vai achar aqui. O que eu fiz, então? Todos os 3 termos na minha mesma pesquisa. Beleza? Ele achou 91 resultados com os 3 termos. Vamos colocar aqui só pavimento flexível e ver como é que vai ser a nossa pesquisa, tá? Primeiro. Vamos lá. 31. Pavimento flexível, ou seja, em português. Eu não sei por que uma ficou em inglês e outra em português lá. A dica dele, né? Pré-estabelecida. Então, deu para entender? Olha só, de 33 documentos, né? A gente colocou e ampliou para 91 documentos. Geralmente, Lucas, e se eu tirar esses operadores e pesquisar tudo normal? Assim, né? De forma direta. O que ele pode fazer? Ele pode pesquisar tanto coisas em pavimento, tanta coisas em flexível, rígido, né? Então, ou seja, às vezes você vai ter documentos dentro de uma pesquisa que não vai te ajudar, né? Então, aqui a gente está tentando deixar ela um pouquinho mais específica. Então, vamos colocar aqui, ó, pavimento flexível. Vou colocar até em vírgula aqui, ó. Sem os operadores booleanos, tá bom? Para a gente ver o que ele vai pesquisar para nós. Olha lá, inclusive ele nem achou. Tá vendo? Então, tá vendo como é que o operador booleano ele pode ajudar? E olha o que ele falou lá. Modifique sua busca e tente novamente. Dica de busca ou retornar a lista de resultados anteriores para o pavimento. Olha lá, olha o que ele indicou para nós. Essa base é sensacional, gente. É muito legal essa base. Olha o que ele indicou para nós. Aquilo que a gente já tinha feito. Isso aqui a gente fez agora, viu? Sem combinar. O bom que deu certo, professor, tem umas pesquisas, alguns termos assim que a gente não acha nada. Aí eu fico assim, nossa. Ufa! Ufa, ainda bem que deu, ainda bem que ele indicou o que eu falei. Mas assim, eu gosto de fazer assim também, tá, professor? Pessoal, também às vezes não dá certo, a gente muda o termo, né? Porque eu não sou especialista, né, na área de engenharia civil. E então, assim, a gente vai aprendendo mesmo, tá? Não liga, não. Às vezes tem hora que eu digito aqui errado, a gente corrige, enfim.
É assim mesmo que eu acho o melhor jeito de você aprender a pesquisar dentro da base, tá bom? Professora, deu para entender mais ou menos como é que funciona, pelo menos o operador booleano OR? Deu sim, perfeitamente. Deu para entender? Pessoal, tudo ok aí? Vocês podem jogar as palavras-chave de vocês de uma vez só, colocando, né? Ou isso, né? Se vocês quiserem incluir, aí vai ser end. Vamos lá. Eu vou tirar aqui, ó, o semirrígido e vou colocar o end. Ou seja, o que ele vai fazer? Vamos pesquisar o OR primeiro. Ou seja, pavimento flexível ou pavimento rígido. Ele achou praticamente os mesmos documentos. Então, a gente vai colocar o end. Então, assim, só para deixar bem claro, né? O documento tem que ter ou pavimento flexível ou pavimento rígido. Eu utilizo o OR. Agora, necessariamente, gente, procurando entender, né, como é que funciona o algoritmo, ele tem que ter no mesmo documento os dois termos. No mesmo documento. Ou seja, a tendência é que desses 91 aqui, ó, o que vai acontecer? Vai dar uma diminuída. Vai ser mais que pavimento flexível, ou não, né? Ou ele pode ser menos também. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, geralmente, o end, em relação ao OR, ele vai deixar mais específico. Então, a tendência é ter menos documentos. Vamos ver se é isso que vai acontecer. 4 resultados. De 91, eu pulei para 4 resultados. Então, assim, isso, professora, a gente está pesquisando em português, tá? A base indica pesquisar os termos em inglês, né? Então, é a primeira questão. E a segunda questão que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, esses termos utilizados aqui em uma outra base, por exemplo, quem é aluno da FMG, que a gente vai tentar em breve colocar dentro da Eng e da UELD, é a periódico CAPS. É uma base um pouquinho mais difícil de mexer, de pesquisar. Você lá tem que utilizar o operador booleano, porque é muito grande, senão você vai pesquisar em 2.000 documentos, 2 milhões de documentos, né? É muito difícil. Então, assim, é necessário, né, fazer essas estratégias de busca e utilizar a base. Tem muita gente que fala, nossa, a CAPES é horrível, não, o Procast é horrível, Google Acadêmico é horrível, não sei o que é horrível. É porque, às vezes, não está utilizando ela de forma adequada. São bases que são muito, muito, muito grandes, tá bom? Então, né, só resumindo aqui, eu coloquei agora o pavimento flexível e pavimento rígido. Então, no documento tem que estar falando dos dois termos. Beleza? Tranquilo? E o note é caso eu vou falar só de pavimento flexível. Eu não quero que minha busca não tenha nada de pavimento rígido. Aí eu coloco. E ela vai pesquisar, né? Achou aí 27 resultados, certamente falando só de pavimento flexível. Eu gostei dos termos utilizados aqui. Eu acho que deu certo, ainda bem. O que você achou, professor? Achei excelente. Facilita demais. Também achei. Eu acho que eu vejo usar CAPES, eu já vou começar a usar o ProQuest. Eu vou anotar esse termo aqui, inclusive. Gostei muito. Valeu, viu, Remy? Porque, igual falando, né? Aprendendo um pouquinho aí da área de engenharia. Mas aqui, aí essa pesquisa aí que eu estou vendo aí, isso são artigos ou são teses que tem que ver, né? O tipo, todos aqui, por enquanto, foram periódicos. Mas isso aqui, ó, é só a gente ver aqui, ó, tipos de fonte. Espera aí, rapidinho, que ele tem um outro formato aqui, ó. Tipos de documentos, ó. Tá. Artigo, tá vendo? Ele achou uma dissertação e uma tese, ó, inclusive. Ah, tranquilo. Aí, ó, tá vendo? Você consegue filtrar aqui, ó. Volta naquela lista lá, volta na lista principal, por favor. Lá do ladinho do desenho, fala o que é. Volta. Tá voltando. No nome geral. Ó, geralmente aqui embaixo fala, ó, se é periódico acadêmico, vai descendo. Periódico acadêmico, vai descendo. Quando é outra coisa, muda. Geralmente muda, né? Pelo menos na CAPES é assim, aí eu não sei. Muda. Aqui, ó, por exemplo, eu fui aqui, ó. Outra coisa aqui de baixo vai mudar. Isso, deixa aqui, ó, a dissertação em tese, professor. A dissertação em tese aqui, ó, lá. Ele mostra. Ah, quando você vai em tipo de documento, é isso? Tipos de documentos, exatamente, Remy. Aqui, ó, tipos de documento, ó, você filtrando aqui, vou tirar de novo, tá um pouquinho lento aqui, deve ser porque eu tô, né, Tá vendo? Quando é artigo, tem um chapeuzinho, periódico acadêmico. Quando é dissertação e tese, o desenho muda, não é chapeuzinho mais, e de baixo vai estar escrito dissertação e tese. Aí, se você quiser, né, colocar aqui um artigo ou uma dissertação em tese, ele coloca. Professora, tem alguns também periódicos que ficam com a capa. Aqui, ó, por exemplo.
Aparece a capa da revista. Capa da revista. Então, assim, facilita bastante. Gostei, né, dessa questão do Remi, porque isso aqui também é importantíssimo, né? Então, a filtragem é legal. Então, inclusive, ele achou uma tese relacionada a isso, a esses termos. Qual foi o termo? Aqui a gente está colocando só os dois em um só, né? Pavimento flexível. É só flexível. Então, ele vai abrir aqui para você a dissertação, vai te mostrar, né, onde que foi apresentada, onde que foi publicada, o ano, tudo bonitinho para você. Ela tem as informações aqui em cima e você tem aqui, né, o texto completo. Deixa eu ver se visualização prévia aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo dentro do ProQuest. O que é isso? E essa aí que você me falou, essas são as mais atualizadas, né? 2000, tô vendo 2020 para cá, é isso? 2020. Mas eu não filtrei, não. Pode filtrar seu ano. Pode filtrar. Essa visualização igual prévia... eu falo com vocês lá na metodologia. Se você escolheu lá, eu vou fazer pesquisa bibliográfica de artigos que tenham tais termos, eu incluí. Aqui, do ano 2000 a 2020. Aí você vem ali na lateral e filtra. E escreve isso lá no seu artigo. Você buscou os trabalhos de 2000 a 2020. Entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que descrever na metodologia do seu artigo. Quais buscas você fez, em quais bases de dados e se você filtrou os artigos por ano ou não. Exatamente. Ok. É a segunda dica que eu dou, e não só eu que dou essa dica. Eles também dão. Tem um materialzinho, pessoal, eu vou mandar o link para vocês, que tem as dicas do ProQuest. Ele fala isso, ó. Olha lá, primeiro, lá, inserir os termos de buscas, né? Ele recomenda utilizar os operadores booleanos, ou às vezes, pessoal, vai estar operadores lógicos. Filtra a sua pesquisa, né? Que eu Remi, nesse caso, do ano, tipos de documento, e já tem os filtros pré-estabelecidos dentro da base. Só você clicar lá que ele vai te dar, entendeu? Então, isso aí é extremamente importante. Aqui, que deu poucos, né? O resultado da pesquisa foi bem pouquinho. Mas, vocês devem ter pesquisado, se já fizeram, né, alguma pesquisa, às vezes acha 2, 3 milhões, 5 milhões de documentos. Só a título de curiosidade, deixa eu só ver aqui um negocinho. Vamos ver no Google Acadêmico o que ele vai fornecer para nós. Eu ia falar do Google Acadêmico, só mostrar para vocês. Professor, você concorda de mostrar com o Google Acadêmico ou não? Porque tem gente que não gosta, aí a gente respeita. Claro, não, pode ir. Porque quando não tem assinatura do ProQuest, é no Google que todo mundo vai, né? Exatamente. Nem vai no acadêmico, vai no Google geral mesmo. Não, pessoal, a gente aqui vai no acadêmico, tá? O acadêmico vai no acadêmico. Porque o Google geral, aí, professor, aí que vai virar uma loucura total mesmo. Aí que vai ser uma doideira. Vamos lá no Google Acadêmico para ver o que a gente vai achar aqui, ó. Vamos colocar o outro, pavimento semi-rígido. Mesmo. Vamos ver aqui, ó. Quantidade de documentos. 798 documentos, né, achados. Lembrando que o Google Acadêmico, às vezes, ele vai te falar onde que tem, né? Você consegue clicar no link e tal, mas às vezes você não consegue ter acesso ao documento, não. Né? Aí tem que fazer, não consegue fazer o download, que às vezes a base, né? Por exemplo, a USP, eu sei que a tese e dissertações deles, você tem que ter um login. Eu não sei se é só para aluno, professor, tá? Mas, assim, às vezes ele já te dando, se for uma coisa muito importante, você já entra em contato com o autor também. Hoje em dia tem uma rede social, né, que é a ResearchGate, outras redes sociais aí, LinkedIn, enfim, né, procura ele. Na verdade, ele só te dá o título, a citação, quantas vezes o artigo é citado, né, onde o artigo é citado, quantas vezes, e o link. Aí você clica, na maioria das vezes você não consegue o acesso ao periódico, não adianta nada. Exatamente. Aí você fica querendo ler o periódico, você salva o nome dele, um dia, quem sabe, você passa pelo acesso. A professora resumiu bem. Isso aí eu falei, gente, de tese de dissertações, porque é o exemplo mais recente que eu puxei aqui na minha memória, quando eu fui pesquisar e eu não consegui. Foi uma tese lá da USP, que não estava disponível, mas a professora trouxe bem para nós os artigos científicos que são pagos, né, necessitam de assinaturas, igual a maioria dentro da ProQuest, né? Então, assim, é uma base sensacional? É uma base sensacional. O que o Google Acadêmico faz, eu acho muito legal. Mas, às vezes, ele não te dá acesso ao documento, não. Você vai ter que se virar aí de outro jeito. Às vezes, numa biblioteca pode ter impresso, eu acho difícil hoje em dia, mas, né, enfim. Às vezes, pode ter dentro do ProQuest, quem sabe, né? Então, ele não te dá o acesso, né? Às vezes, é pago, conteúdo ou outro tipo. Você não consegue.
Mas, pessoal, olha só o que o Google Acadêmico faz também. Filtro de ano, relevância, não é bem parecido, né? Lá, em idioma, mesma coisa que tem no outro, né? A questão que o Procast aqui te deu algumas outras palavras, né? Que é bem parecido com o documento. Você também consegue, né? Organizar, fazer alerta, enfim, né? Tem a questão da pesquisa avançada, os filtros deles lá, tá bem? Eu coloquei, olha só o que ele fez para nós. Ele já colocou, né? Dentro da pesquisa avançada, no Procast também tem como fazer isso. Pesquisa avançada é você justamente utilizar esses operadores, ou igual o Google faz aqui, ó. Por exemplo, tem alguém muito, vou te usar a palavra meio fora, tipo, né, muito foda, assim, na engenharia, lá que fala de pavimento. Eu quero só trabalhos desse cara, ou dessa instituição, né? Aí você coloca aqui, ele vai pesquisar, né, somente daquela pessoa ou daquela instituição. Coloca aí o Balbo. Só letra para nós aí. BA. Deixa eu pegar o livro dele aqui. Vivendo e aprendendo, professor de engenharia civil. Mas engenharia civil, a parte de pesquisa é muito legal, gente. Não é muito legal. BALBO, Balbo. Sim? É isso, BO. Isso, vamos Balbo. ver. Vamos ver o que ele vai achar aqui. Achou algumas coisinhas dele aí, ó. Vamos tentar, vamos ver se a gente tem acesso. Olha lá, ó, USP, ó. USP é um perigo. Ah, mas deu. José Tadeu Balbo? É Isso. ele? É ele mesmo aí. Achou legal. É. Verificação, a fadiga de revestimento asfálticos e bases cimentadas. Pois é, olha para você ver o ano dele, essa publicação desse livro dele. Isso é um livro, né? Não, isso aqui aparentemente é um artigo, tá? Vamos dar uma olhadinha. É um artigo. Tá. Eu tô com Não, um livro 27 páginas, né? Inclusive não dá para ser livro. É um artigo. Vamos ver de onde ele pesquisou. Tem outra questão do Google Acadêmico. A gente tem que tomar realmente um pouquinho de cuidado com ele. Mas vamos ver o ano. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, parece que a primeira impressão dele foi em 2011. Acho que foi em 2011. Segundo... Estou te falando porque quando eu fiz o meu TCC o ano passado, os meus avaliadores pediram para me procurar datas mais recentes. Eu falei, pô, esse cara é o... Como é que chama o nome? É o pica desse trabalho. O cara sabe muito. O cara é foda. Mas vou procurar, né? Bacana. Olha aqui, Remy. Gente, eu não tô falando que isso daqui é verdade também não, tá? Essa indicação da norma aqui, ó. Isso aqui você tem que também depois confirmar, porque essa norma aqui, por exemplo, tá errada, ó. Tem algumas coisas de errada aí. Se vocês quiserem arriscar, eu falo o que é que tá errado ou não. Mas, por exemplo, igual eu tô te falando, às vezes você não tem nada, igual você fez a pergunta de qual ano que ele é. Segundo a forma automática do Google, não sou eu que tô falando, este artigo é de 1998. Ele foi publicado É um artigo? Peraí, deixa eu até ver aqui. Olha lá, tá vendo? Cadê o nome da revista? Tá vendo? Essa referência aqui tá errada, por isso que não pode copiar e colar. Porque o formato dela aqui, pelo que eu tô percebendo, é uma dissertação e não é um artigo. Apesar que tem volume, ó. Volume 27. Talvez isso aqui seja o nome da escola, tá? O nome da escola, às vezes o nome de uma revista. Aí a gente tem que ver de onde que isso aqui foi publicado, tá bom? Mas aparentemente, Remy, ele é de 98. A gente tem que dar uma olhadinha aqui e ver se é uma revista, qual que é o nome da revista. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só ver que tem. Pois é, mas sabe o que eu estou fazendo? Eu já estou mudando o foco. Então, por exemplo, eu vejo artigos mais atuais, onde é lógico que eles pegaram a referência dele, mas vou basear nos artigos ou publicações mais atuais, né? Interessante. Por exemplo, igual isso aqui, pessoal, se você for utilizar do Google Acadêmico, verificar onde que está indexado esse trabalho aqui. Ele já te deu muitas informações, olha, ele já te deu acesso ao artigo. Ok, tem informações interessantes lá dentro. Segundo, onde que está publicado isso mesmo, assim, de fato, sabe? É uma revista? Por que essa referência aqui está errada? Tá faltando o nome, se for um artigo científico, né? Por exemplo, olha só, ele negritou aqui o nome da escola, enfim, eu não sei o que é isso aqui. Mas o certo, se fosse revista, né, ter o nome da revista em negrito aqui antes da cidade, enfim. Mas, assim, de qualquer forma, ele achou, né, Remy? Algumas coisas aí que talvez aí poderia te ajudar. Mas a questão do tempo, né, não te ajudou tanto. Ó, outro de autoria dele, ó, de 2006. O pessoal pediu para quando? Assim, qual que foi o tempo, mais ou menos? 2020? Não, acho que 2015 para frente, 2018, não sei. Vou ver os mais recentes agora aí.
Como é que eu faço aqui? Entendi. Mas lembrando que a gente está pesquisando, apesar que faz sentido, né? Você está pesquisando nos termos aqui. Hoje, por exemplo, hoje eles não falam muito mais nos 3 tipos de pavimento, eles falam mais só no rígido e no flexível, porque o semirrígido é a junção dos dois. Então, não faz sentido você falar do Sim. semirrígido, né? Vamos tirar o semirrígido aqui, então? Aquela hora eu também tirei o semirrígido. Deixa só o Vamos ver. flexível e o rígido. Ele vai passar para nós aqui. Aí já achou mais algumas coisas, ó. De fato, ó, tá vendo? A gente colocou tanto termo, né? Especificou tanto, lá, a gente achou só 29 termos. Do outro foi 4, né? 2015, Foi 4, o outro foi 4, o outro foi 4, né? Então, olha lá, foi um livro, a gente consegue perceber pela citação. Aparentemente, essa citação tá faltando só a cidade, né? Como termo assim. Mas olha só, de 2015. A gente vem, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, isso aqui não vai dar acesso ao livro todo, não. Ele vai dar acesso ali só o sumário, às vezes um capítulo. Essa questão do Google acadêmico, né? Ele te dá ali, mas não te dá tudo, né? Lá outro que o livro. Então, aí no livro dele, ele fala, em vez dele falar no flexível, ele já fala pavimentação asfáltica, que já é Eu praticamente vi asfáltica, é o o flexível, né? asfáltica. A asfáltica já é o flexível. Interessante isso. Isso. Gente, eu sou quase um analfabeto mesmo, de fato, nessa questão assim da engenharia. Então, assim, pegamos, né, 2 bases, pessoal. Partindo aqui já para o final, só para vocês verem, né, como é que funciona cada uma, para a gente ver, né, e dar valor, pesquisar dentro da ProQuest, uma base de dados sensacional, que vai te dar o acesso a tudo. Alguns documentos, né, ele vai te dar ali somente a referência, que é uma base de dados de referência, às vezes porque de fato o documento também não está disponível, mas ele fala que o documento existe. Vou mandar para vocês depois, né, eu tenho um link que tem todas as dicas, como utilizar a base. Aqui hoje foi só uma experimentação, né? Assim, de como é que funciona. Então, utiliza bastante, fala para o pessoal, assim, e é uma das melhores bases que tem, assim, de fato, da engenharia civil. E, inclusive, o portal de periódico da CAPES, que é uma das maiores bibliotecas jurídicas científicas do mundo, pública, inclusive, né? Ela é pública, ela perdeu a ProQuest, o pessoal está até hoje tentando voltar, porque assim, da área de tecnologia ela é muito boa. É um serviço que não é barato, é uma assinatura assim que é muito caro. E outro detalhe, não são todas as instituições que têm esse tipo de ferramenta disponíveis para os seus alunos. Eu vou ser bem sincero com você. Não é puxando sardinha aqui não, mas vocês aí podem procurar amigos, né, colegas de outras instituições e pergunta qual base de dados lá que eles assinam. Nenhuma. Se não for a federal que tem a CAPES, nada. Nada, Né? exatamente. Nenhuma. Então, assim... Você lembra, né, Lucas? A gente pediu no dia, responderam que podia, né? Pediram para mim uma indicação, eu já conheci o pessoal do dia. Aí eu perguntei, né, professor Isabel, ProQuest, tá ok. Fulano, tá ok. Pode ser? Pode ser. Então, a gente vamos pedir. E a faculdade, né, assinou. Então, assim, gente, utiliza bastante. Não é difícil, né, de mexer. A questão aqui é mais na questão dos termos que vocês, né, vão utilizar. Vocês viram aqui que no meu caso, gente, inclusive, né, professor, eu peço desculpas para você também, que eu não sou tão familiarizado assim com os termos da engenharia civil. Não, mas isso aí, né, também eu não sou. Estamos iguais, né? Que eu também não sou da área. Então, assim, por isso que eu sou orientadora, eu falo com eles que eu sou orientadora de metodologia. Eu falo com eles, se vocês escreverem uma coisa lá e falar que a ponte vai cair, a ponte vai cair. Eu não sei. Se vocês colocarem o cálculo lá, quem fala do conteúdo é o orientador de conteúdo. Infelizmente, se você falar qualquer coisa lá, isso aí eu não posso ajudar, não. Como que eu cadastrei desde o primeiro livro, né, da engenharia, alguns termos assim eu sei, mas o que vocês estão falando aqui é muito específico, né? O livro é o quê, né, professor? É um manual. O livro, inclusive, gente, assim, professor, se eu estiver falando bobeira, pode me corrigir à vontade, né? Porque um livro de ensino, né, ele é totalmente diferente desses documentos que a gente pesquisou aqui agora. Por que ele é diferente? Ele vai ter mais específico. Ele tem um rigor metodológico ali, né, científico, né, por trás dele. Não que um livro
acadêmico, né? Um livro que vocês vão utilizar ali no dia a dia, não tem. Mas é diferente, né? A especificidade, né? A questão temporal, né? Vocês pegam ali um livro de cálculo, às vezes, né? Um livro de cálculo de 2006, de 2000, é a mesma coisa para eu estar estudando, mas para uma pesquisa, às vezes, né? Uma questão tem que ser mais recente, enfim, diversos aspectos, né? Que modificam uma pesquisa de um livro, de um manual, eu vou dizer, livros didáticos, né? De um livro, de um material, de um documento acadêmico, né? Então tem diferenças de um livro didático. Ele serve ali para o quê, né? Para ensinar dentro da disciplina. Aqui não, aqui a gente está fazendo uma pesquisa, né? Vendo o que os cientistas estão falando a respeito daquele determinado assunto e uma questão, né? Muito, muito, muito mais específica. Beleza? Professor, falei alguma bobeira aqui? Como é que é? Não, ótimo, Lucas. Brilhou. Então, Você brilhou, valeu. né? Agradecer mais uma vez sua Deixa eu participação. só mostrar para eles aqui uma coisinha, professora, rapidinho. Ô, pessoal, 4 minutinhos, tá? Depois dessa falazada toda aqui. Então, Google Acadêmico. Outra que eu super indico, professora, Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações. Ela utiliza o mesmo software que a gente utiliza no direito para as nossas bibliotecas. Que ele é uma ramificação do software também que a gente está utilizando na Eng, que o software da Eng ele é mais novo, né? Assim, é bem melhor, mas esse que é o TED, né? É uma ramificação. Gente, pesquisa lá dentro, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, né? Que te dá ali também um acesso, é bem interessante. Tem o Cielo, pesquisem lá, dá uma olhadinha e vê. E em breve, assim, já está no ar, né? Mas a gente vai divulgar para vocês, né? O trabalho aí de vocês. Vou entrar no link aqui rapidinho. Tem um tempo, professora, para mostrar para eles? Como é que tá? Oi, alô? Tem tempo. Tem tempo? Rapidinho, tá, pessoal? Um pouquinho mais corrido aqui no final, mas é só para mostrar para vocês uma novidade do semestre, né? Que a gente trabalhou junto com a TI, para a gente deixar disponível para vocês aqui os trabalhos. Olha lá que lindo, ó. A primeira turma já está com os trabalhos lá, ó. Vocês Vamos lá, clicam, os TCCs estão lá. Ó. Olha só. Trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil. Lá, 37 documentos, artigos, né? Da Engenharia Civil. Você consegue também, né, pessoal, fazer pesquisas. Imagine isso daqui, né, com o tempo, o que não vai virar, né, o que não vai ser. Vai ser bem, bem legal. E assim, né, uma novidade, a gente está trabalhando ainda, ele não está 100% completo, né, mas já dá para pesquisar, já dá para colocar os documentos. Então, os seus trabalhos, se passar por tudo isso, vai estar aqui, né, professora? Em breve. Exatamente. Passando pela banca, finalizando, corrigindo, virando um PDF final, a gente vai colocar aí. E no futuro, a nossa ideia, né, Lucas, de fazer o nosso periódico, né? Então, quem sabe a gente consegue publicar esses artigos todos aí na nossa revista da Eng. Fazer uma revista da Eng. Porque aí a gente vai ter uma publicação mesmo, todo mundo vai ter publicação no currículo, e é bom para todo mundo. Exatamente, né? De novo, né, falando de onde que eu já sei um pouquinho só também. O direito, a gente tem uma revista A1, que é Veredas do Direito, e tem uma revista também de graduandos, que é a revista Dom Helder, quer dizer, aceita a submissão de graduandos ali. Tem, cada revista, né, professora, tem ali seu edital com seus requisitos, né? A Veredas é só os doutorandos, PhDs, né? O outro já aceita de graduandos, mas eu acho que tem que ter, pelo menos na autoria, um mestrando, tá bom? Só para falar para vocês, né, o que a gente pretende fazer também, quem sabe aí na engenharia civil, na verdade na Eng. Pessoal, aqui estão meus contatos. Professora, eu que agradeço o espaço que você deu aqui para a biblioteca. Remi, muito obrigado, você foi sensacional aí, né? Desculpa, peguei um resfriado. Fui em São Paulo, peguei um resfriado até hoje, estou tossindo um pouquinho. Então, Remi, muito obrigado. Professora, valeu demais também. Assim, eu sempre agradeço, né, o espaço que eles dão aí para a biblioteca. A gente, muita gente às vezes tem uma visão um pouquinho distorcida, mas a gente tenta mostrar, né, que a biblioteca pode fazer. Quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, só ir no QR Code e também no Instagram. Professora, muito obrigado. Vou deixar para vocês moderno, lá. Né? Ele é super moderno, gente. Um dia eu vou chegar lá. Mas aqui, pessoal, quem quiser assinar a lista, eu vou mandar o link aí. A gente vai tentar colocar aqui no chat. Tentar colocar no chat. Eu não tenho acesso ao chat. Copia e cola no chat aqui do Teams.
Gente, agradecer mais uma vez, então, Lucas, né? Eu acho que foi bem esclarecedor, apesar que a gente tem pouco tempo. E também, infelizmente, a gente, né, não conseguiu assinar essa base de dados antes, ou no TCC1, para vocês já terem pesquisado mais tempo, ou antes no TCC2, mas nada impede de vocês darem uma pesquisada lá e talvez acrescentar alguma coisa no trabalho de vocês, né? Eu sei que vocês devem estar, e agora que eu estou na reta final, falta 2 semanas para entregar minha versão final, mas talvez tem gente que ainda está com dificuldade de escrever introdução, ainda está com dificuldade de conseguir fonte para fazer a discussão dos resultados, para fazer a conclusão. Então, aproveita a assinatura do ProQuest, né, nesse finalzinho de tempo que vocês têm aí da graduação da defesa, para finalizar o artigo, né? Nada impede disso. E também vocês podem aproveitar para depois revisar, depois da banca. Então, eu achei importante a gente, mesmo nesse 45 do segundo tempo, a gente apresentar para vocês essa novidade que a Engie adquiriu agora, que é o ProQuest, tá? E aí, de novo, muito obrigada, Lucas, né? E aí eu vou contar sempre com você nas próximas turmas. Agora a gente vai começar a fazer isso no TCC1, que aí no TCC2 eles já vão estar usando o ProQuest e já vai estar, né? Super tranquilo. Se a gente começar a fazer as apresentações no 1, que agora a gente tem o ProQuest, vai ser mais tranquilo. Beleza. Pessoal, a respeito da lista, tem um QR Code aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Se está aberto já para resposta. Só um minutinho. Qualquer pessoa pode responder. Aceito respostas. Beleza. Tem um QR Code aí. Quem está com o celular na mão consegue. Professora, eu não tenho acesso ao chat. Eu vou te mandar no WhatsApp. Pode ser? Tá. Link? Beleza. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui, porque o WhatsApp vai que tem alguma coisa que me comprometa. E eu vou ter que parar a gravação. Beleza. Beleza, fechou. Peraí. Para aí para nós aí.